Aleluia. Amém, queridos. Graça e paz, boa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu tenho certeza que essa tem sido para nós e será uma noite muito especial, uma noite do agir de Deus, do tocar de Deus, de uma forma que talvez há muito tempo não temos sido tocados, ou até nunca não tenhamos sido tocados por Deus. Eu começaria hoje uma nova série, Verdadeiramente Livres, até anunciei. Já era para ter começado domingo passado, posterguei para hoje, agora novamente postergando para a semana que vem. Mas o momento exige uma reflexão especial, muito especial. O que eu posso falar e quero falar é a palavra de Deus. Me deter à palavra de Deus. Por isso eu te peço para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 43. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, Amor, Perdão e Justiça, seria esse o tema e vai para o canal com esse tema, né? Mateus 5, 43. Te peço para fechar os olhos mais uma vez e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Entendemos o quanto o Senhor é maravilhoso, bondoso e misericordioso. E eu quero, Deus, te pedir que simplesmente o Senhor nesta noite cure os corações aflitos, Senhor. Restaure aquela alma que de repente está inquieta e traga a força do Senhor, porque a Tua graça nos basta. Queremos crer desta forma e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Mateus 5, 43 ao 47. Ouviste que foi dito... Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Eu, porém, vos digo... Não, vamos voltar no 43. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o costume da época, era a cultura da época, era o que as pessoas ensinavam umas às outras, os pais ensinavam aos filhos, e as famílias reproduziam este entendimento no meio de um povo religioso, mas um povo carente da pessoa de Deus e da presença de Deus. Pior do que um ímpio é um religioso sem Deus. Um religioso sem Deus torna-se a encarnação do diabo. Mas Jesus nos ensina algo tremendo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É isso que eu tenho feito, queridos. Como eu tenho orado para aquele grupo de pessoas. Como eu tenho abençoado aquele grupo de pessoas. Sabe, o meu desejo é que todos se convertam de fato, de verdade, se tornem líderes de células. Primeiro para ir para o céu, e depois para eles também experimentar o que é liderar. Não é? O que é cuidar de gente, que é uma delícia, mas também tem o seu preço e o seu trabalho. Mas eu quero mesmo, queridos, eu tenho orado por essas pessoas. Não tenho odiado, não há no meu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Fiquei abalado, fiquei triste, é claro que eu fiquei, irmãos. Aqui há um sangue correndo nessa veia. Eu tenho uma alma que não é totalmente sarada, que não é 100% boa. Tenho sim, não é? Mas há um espírito, sobretudo, que Deus colocou dentro de mim, que encheu o meu espírito, que restaurou o meu espírito, que me faz ver com os olhos do Senhor Jesus
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, queridos, eu não posso de maneira alguma perder essa oportunidade de experimentar em Deus algo tão forte, tão poderoso. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Olha o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus disse, orai, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos de Deus. Há uma outra versão que diz assim, agindo como verdadeiros filhos de Deus. Então, quando nós oramos pelos que nos perseguem, ou pelos nossos inimigos, e amamos aqueles que não nos amam, nós estamos nos manifestando como verdadeiros filhos de Deus. E como nós precisamos disso nos dias de hoje. Então, queridos, essa é uma oportunidade para nós como igreja, sermos curados, sarados, transformados. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu, sim. Eu não posso dizer que Deus planejou, isso eu não sei, mas que Deus permitiu, Deus permitiu. Agora eu tenho certeza que Deus vai transformar isso, sabe, queridos, em bênção para a igreja, para o reino de Deus. E mais uma vez o inferno vai perder, e o nome de Deus será glorificado, será exaltado. O versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Que vantagem é essa, amar quem me ama? Não tem vantagem alguma, não tem valor nisso. O valor está em eu amar exatamente quem se opõe a mim. Quem não me ama é que eu preciso de amar mais, é o que Jesus ensinou. É totalmente o contrário do paradigma deste mundo e da sociedade que Jesus estava naquele momento. E hoje não é diferente. E ele diz, não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram os exploradores de impostos do povo. Não fazem eles o mesmo? Eles também amam quem ama eles. Vocês vão ficar no mesmo nível? Nós precisamos de ter um outro nível. Os irmãos não acham? Então essa palavra é a palavra que Deus ministrou ao meu coração o tempo todo, curando o meu coração, preparando o meu coração, porque eu me preocupo com a igreja, eu sou pastor da igreja, e eu preciso trazer uma palavra que cura a igreja, que fortaleça a igreja, que tira do coração da igreja a tristeza, a amargura, a mágoa, o ressentimento. Amém, meus irmãos? Não temos que odiar, não temos que perseguir, temos que amar e orar por estas pessoas. Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Porque às vezes os religiosos na época eram assim. E nos dias de hoje, às vezes, tem alguns crentãos que são assim também. Não quer se relacionar com pessoas que não são da mesma fé. Não é? E nós precisamos de nos relacionar com todas as pessoas. E interessante, quando chegamos aqui na igreja, os nossos vizinhos de frente, inclusive esse moço que trabalha com balão, ele é muito simpático conosco, e ele já até frequentou a igreja em tempos passados, antes do nosso tempo, ele frequentou a igreja. Ele estava com um grupo de pessoas ali, tomando uma cerveja e tocando umas músicas bem caipira, bem antiga, não sei se agora quando você chegou ainda estavam, e estava tocando uma música do Léo Canhoto e Robertinho, que capaz que nem vocês não sabem quem é, né? Por que vocês riram? Hã? Nunca ouviu falar? Léo Canhoto e Robertinho? E o Robertinho é conterrâneo meu. E quando eu era criança, Léo Canhoto e Robertinho ia no circo lá em Buriti Alegre
tocar e apresentar. E eu achava o máximo, porque ele fazia uma encenação, né? Aquela coisa de bang bang, e ele entrava de muleta, e de repente ele levantava a muleta e derrubava todo mundo no tiro. A muleta dele era uma arma. E eu ficava encantado com aquilo, eu era criança, de 8 anos de idade. Faz muito tempo, né? Mas estava tocando a música, eu gritei lá da calçada, falei, essa é das antigas, hein? Aí quando eu falei assim, ele levantou e veio para o meu lado. Ué, pastor, o que está acontecendo aí, aquela reportagem? Aí eu expliquei para ele, ele falou, pastor, conte comigo e com a minha mãe. Nós gostamos muito do senhor. O senhor pode contar conosco, o que precisar de nós aqui pode cantar. Ele disse, olha, só de você me ouvir e acreditar no que eu estou te falando, já é o suficiente. Agora, se alguém conversar com você, se você quiser falar a minha versão, não é? Ah, mas foi muito gostoso, não é? Foi muito gostoso. Então, ele no mundo dele, eu no meu mundo, mas nós precisamos também de nos relacionar. Amém, meus irmãos? Porque não devemos andar e nem viver como os ímpios ou como os gentios, mas também não podemos nos fugir de nos relacionar com eles para ser luz na vida deles, não é? Vamos para um outro texto bíblico, tá bom? Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago, uai, minha Bíblia tinha Tiago. Será que tiraram? Tiago, está aqui, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Esse é um versículo que os crentes não conseguem receber, não. Mas é para nós nessa noite, queridos. É para nós nessa noite. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que o Tiago está falando? Quando você estiver sendo provado, fica triste, emburrado num canto, que vai dar resultado. Não. Tende por motivo de muita alegria. Deus está permitindo uma provação. Oh, glória a Deus! Isso significa que Deus se interessa em me fazer crescer, em me tirar do lugar que eu estou e me qualificar mais. Deus quer mudar a minha patente espiritual. Eu não estou falando de título não, querido. Estou falando de patente no reino espiritual. Amém? Então, o bispo agora vai ser apóstolo, arcanjo, vice-deus, uma coisa assim. Nada disso. Não estou falando de título, estou falando de autoridade no mundo espiritual. De uma realidade espiritual. E as provações na nossa vida são permitidas para que cresçamos. Assim acontece no seu casamento. Então, quando tem uma provação no casamento, é para rir mesmo, Tati. Não é? Rir mesmo lá. De gargalhada. Que bom. Deus está me permitindo uma aprovação. Certamente Deus vai me transformar num cônjuge melhor. E o casamento vai melhorar. Eu vou mudar de nível. Amém, meus irmãos? Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém, irmãos? Quando você passa numa aprovação, nas próximas que você tiver, você vai perseverar, porque você venceu em fé. Mas se você se entregar na primeira prova que passa, você está fuzilado. Você não vai conseguir perseverar. Então tem que vencer etapas. Não fuja de etapas na vida. Persevere, tenha fé, creia. É claro, eu sei, meus irmãos, que não é só rir, né? Ter por motivo de muita alegria. Não está falando para dar risada, isso foi o que falei. Não é? Uma parte da sua alma está, de certa forma, aborrecida,
mas o seu espírito está vívido, forte, alegre, animado, porque é uma percepção no seu espírito que na sua alma não há. Na minha alma eu choro, mas no meu espírito eu me alegro, eu jubilo no Senhor no meu espírito, enquanto a minha alma, de repente, pode até estar em frangalhos, mas o meu espírito eu não entrego. Aleluia! E aí o meu espírito vai tocar na minha alma, vai influenciar a minha alma, e a minha alma vai tomar jeito. Porque vira e mexe a nossa alma sai do lugar, irmão. Sai ou não sai? Vira e mexe a alma sai do lugar. Por isso que o espírito tem que estar em linha com a palavra e com a vontade do Senhor. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação, mais ou menos, é isso? A perseverança deve ter um pouquinho de ação. A perseverança deve ter o quê? Ação completa. A perseveração tem que ir até o final. Senão, não terá o resultado, não terá o êxito, não haverá a mudança de patente espiritual, não haverá o crescimento no relacionamento, vai continuar a mesma miséria. Entende, meus queridos? Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Isso aqui é muito pesado, isso parece que não é para nós. Mas está escrito na Bíblia. Está escrito que se nós perseverarmos, se a nossa perseverança tiver uma ação completa, nós vamos chegar a ser perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Mas nós conformamos só que não prestamos, que somos uma miséria. Mas não foi para isso que Cristo te salvou e quer te salvar. Ele quer te salvar, te curar, te restaurar, te transformar e fazer com que você cresça e cresça e cresça e cresça. Até se tornar um gigante, mas gigante na fé. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer isso para todos nós. Vamos para outro texto bíblico. 1 de Pedro 5. Um pouquinho para frente aí, está chegando. 1 de Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios. Os irmãos sabem de cor. Os irmãos podem completar. Sede sóbrios e... Por quê? Ficou fraquinho. Ficou bom não. Os irmãos têm mais gás, não tem? Então vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. Amém. Diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, procurando alguém para nos tragar. Ele fica andando perto de você, entendeu? Lá na sua casa, você vai para a cozinha, ele vai também. Você vai para o quarto, ele vai também, né? Você vai lá pegar a Bíblia, põe debaixo do braço, vem para a igreja, ele vem atrás de você. Você cumprimenta o irmão, ele espera, você senta, ele fica aí junto com você muitas vezes. A Bíblia não diz isso, que Jó foi sacrificar, Jó foi fazer culto por mais de uma vez, e o diabo foi junto com ele? Meus filhos. Agora isso não significa que o diabo está em você. Significa que ele está ao nosso redor. Agora, se não há brecha, ele não entra, queridos. Porque o sangue de Jesus te fecha completamente. Amém. É isso. O que faz o diabo entrar são as brechas. Se nós não damos brecha, ele não entra. Agora que ele é real, ele é. Que ele está em todo lugar, ele está. Não é? Que ele entra, ele entra. Ah, na minha casa o diabo não entra na cruz credo. Ih, bobinho. Bebezinho na fé. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Alguma coisa que você pendura na parede, né? Não.
Agora eu vou pôr uma fita da aliança de milagres no meu pulso e o diabo não vai mais mexer com a minha vida. Mentira. É claro que agora é que capaz que ele vai querer mais ainda. Eu tenho que falar a verdade para os irmãos. Não posso enganar os irmãos, não. Leva essa fitinha no braço que você vai ficar protegido. Isso é mentira. O que protege a nossa vida é a pessoa de Jesus. É o sangue do Cordeiro. É a presença do Espírito Santo. É a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. É o nosso testemunho, a nossa vida com Ele. O diabo ia com Jó para o culto, mas ele não podia tocar em Jó, só tocou quando Deus permitiu que ele tocasse. Ele não tocou enquanto Deus não permitiu. Agora, se Deus permitir, ele estará também para resolver a questão. Fique em paz. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resista firme. Está escrito: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista a ele com firmeza, com fé, com a palavra de Deus. Jesus só usou a palavra de Deus. Jesus não usou nenhuma... como é que chama essas coisas que as pessoas fazem aí de... mandinga, né? Para expulsar o Satanás. Não usou sal grosso. Teve esse negócio com Jesus, não. Foi a palavra, né? Foi a palavra. Usou a palavra. É a palavra, meus queridos, não é? E é a palavra que nós devemos usar. Resistimos ele em fé, liberamos as palavras contra ele, o diabo. Nosso inimigo é ele, não são as pessoas. Amém? E olha só, não é só você que sofre na vida não, meu filho. Fala para o teu vizinho, não é só você que sofre não. Tem muita gente sofrendo nesse mundo, por toda a banda. Sofrimento igual e pior do que o nosso, tem gente sofrendo. Isso não é nada em relação ao que muitos irmãos nossos estão sofrendo em outros países, em outros lugares. Aqui ninguém foi fuzilado ainda. Ninguém foi preso. Talvez até esteja faltando isso para avivar a igreja. Não é? Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? A outra versão diz, tornar-vos fortes. Há de vos tornar fortes. Glória a Deus. Os irmãos, aguenta mais 2 textos bíblicos? Atos capítulo 7, então. Vamos para Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Glória a Deus. Atos 7, versículo 48. Esta aqui é uma experiência fantástica do nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 7, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, amém? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não está interessado. Sabe qual a tristeza? Sinto uma certa pena assim desses irmãos por causa da visão que eles têm de igreja. Que a igreja para eles é o prédio. Então eles querem salvar a igreja. Eles estão se colocando como advogados de Deus para defender Deus, porque a igreja de Deus está sendo destruída, está sendo descuidada. Eles não entenderam que a igreja está aqui. Que a igreja batista são aqueles irmãos que vieram aqui. E outros que agora estão congregando em outro lugar, que é o pastor Martoni e o pastor Valtur, que estão abrindo uma linda igreja lá no Moinho dos Ventos, não é? Que isso é a igreja. Eles não sabem entender isso.
Essa visão, coitado, é triste, é digno de dó. Mas está escrito, Deus não habita nesses lugares. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o julgar do meu repouso? 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Repetição, não é? Daquela falta de fé, de entendimento da palavra. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, diga Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à sua direita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E disse, 56, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha só, Jesus estava à direita do Pai. Possivelmente Jesus nesta hora estava sentado à direita do Pai. Possivelmente, queridos, isso aqui é uma possibilidade. Mas quando Jesus percebeu o que estava acontecendo com Estevão, Jesus se levantou ao lado do Pai. O céu se abriu e Estevão teve esta vitória, essa visão. 57, é isso? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não conseguiam ouvir a verdade, nem aquilo que vinha do coração de Deus. E unânimes arremeteram contra eles, não suportaram ouvir aquilo que vinha de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Ele estava ali, fez parte desse movimento que sacrificou Estevão. 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, que está de pé, recebe o meu espírito, aleluia. Amém? Essa é a vitória, queridos, o céu, essa é a vitória, o Senhor receber o nosso espírito, tudo aqui passará. 60. Então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Em outra versão ele diz, Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. Senhor, não condene essas pessoas porque elas estão me apedrejando, porque elas estão me matando. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esta visão, nós temos que ter esse coração. E a última referência está em Lucas 23. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Agora nós vamos para o nosso Senhor, amém? Vamos ver o comportamento do nosso Senhor. Muitas pessoas oram. Jesus disse assim, se credes, podereis fazer as obras que eu faço, e maiores obras farão ainda. E as pessoas só pensam em algumas coisas boas, né? Não pensam no desconforto, que pode ser também uma obra muito grande. Tem uma obra maior que Jesus fez. Qual foi a maior obra que Jesus fez? Foi a multiplicação dos pães? Foi a cura do cego? Foi a cura do aleijado? Qual foi a maior obra de Jesus?
a sua morte na cruz, essa foi a sua maior obra. Você quer fazer obras maiores que Jesus? Será que quer? Você quer transformar papel em dinheiro, isso é que você quer. Você quer transformar pão em filé mignon, né? Mas não é isso que Jesus estava falando. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia o que, irmãos? Pai, mata eles. Pai, mata eles. Não? Pai, livra-me desse lugar. Pai, deixa eu me escapar daqui. Pai, me dê um livramento. Nós sabemos que Deus nos dá livramento. E achamos que Deus vai dar livramento de todas as situações. Não vai dar, irmãos. Não é em toda situação que Deus vai dar livramento. Não, Deus tem propósito com a sua vida. Ele sabe como trabalhar, como permitir as coisas para trabalhar na sua vida. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem.